Mas preste atenção, Calvino. Então nós vamos ver a biografia de Calvino. O cara mandava queimar todo mundo. Calma, não julgue. Ainda bem que nós vamos conversar sobre isso, você vai entender o tempo que ele estava vivendo, porque alguma coisa tem que ter de bom. Olá! Como é que está você? Que alegria, estamos juntos de novo. Bênção de Deus para mim e sei que para muitas pessoas que gostam de perscrutar a palavra de Deus. E hoje nosso assunto continua sendo predestinação, calvinismo. Eu queria acabar logo com isso, queria fazer tudo num vídeo só. Tem tantas coisas acontecendo no mundo hoje. Não se esqueça, se você for abençoado, inscreva-se. Vai abençoar muita gente. Mas além de inscrever-se, acione o sininho para que o YouTube distribua para muita gente. E ele inclui mais um parâmetro. Se você acionar a mãozinha ali, né, o gostei, aí sim, o YouTube começa a expor nossos vídeos. Colabora, vamos lá. Mas vamos adiante no nosso assunto. Hoje nós vamos ver da onde veio essa teoria da predestinação. Essa teoria de que não depende do homem. Deus já julgou. A, B, C e D vão para a eternidade, C, D e E, esses vão para o inferno. Mas por que Deus? Porque eu sou Deus, eu escolhi. Lembre-se, Deus se limita à sua palavra e Deus dá uma base. Qual é a base? O amor. Deus diz, eu sou amor, eu sou... Então, tem essa base que é o divisor das águas, né? Mas vamos adiante que isso vai ficar bem esclarecido. Então nós vamos ver a biografia de Calvino. Mas eu vou pegar algumas biografias, vou deixar os links, algumas pequenas, vou deixar links de coisas pequenas, mas você, por favor, procure. Você vai se arrepiar. Você vai dizer, mas como? Esse cara é um reformador? Ele trabalhava no domingo, o cara dançava, ele já achava que o cara era herege, prendia, e se realmente o cara persistisse, ele mandava queimar. Calma, não julgue. Ainda bem que nós vamos conversar sobre isso, você vai entender o tempo que ele estava vivendo e as coisas dele, ok? Mas como é que começou tudo isso? Calvino já era um teólogo, né? Juan Calvino, ele era um teólogo, já tinha escrito coisas importantes em latim, já ainda na Igreja Católica. Aí ele começou a ter contato com as ideias de Lutero, se converteu. E assim que ele se converteu, ele começou a analisar coisas que ele já tinha, e ele foi influenciado por Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona? Quem é esse cara? É o Santo Agostinho, conhecido Santo Agostinho da Igreja Católica. A Igreja Católica não sabe que homem maravilhoso era esse. Mas esse cara, esse Agostinho, tinha umas ideias de que Deus era soberano e escolhia. Esses vão para o inferno, esses vão para o céu. Não importa o que fizeram, o que não fizeram, Deus era soberano, podia fazer o que queria, podia mandar alguém para o inferno porque quisesse, outro para o céu. E quem somos nós? Quem é o barro para discutir com o oleiro? Porque fazes isso? Calvino absorveu isso e já não quis mais relacionamento com Lutero. Já começou a não gostar das ideias de Lutero. E ele acabou ali na Basileia, na Suíça, norte da Basileia, em Genebra. E ali em Genebra ele começou a pregar, convite de um amigo dele, e ali ele se firmou, mas ele foi muito duro com aquilo e eles expulsaram ele de Genebra. Só que quando expulsaram, a Igreja Católica começou a pressionar os evangélicos lá de novo, e os evangélicos começaram a ceder, e eles correram chamar Calvino de volta. Lá, talvez, eu não sei como é isso, talvez você vai encontrar, são muitas biografias, procure sempre as melhores. Você vai encontrar se isso fez parte da negociação para ele voltar ou não. Mas a verdade é que ele assumiu o poder na cidade completo, como se ele fosse o prefeito, o governador. E daí, gente, ele tinha poder para julgar, para expulsar e até para mandar queimar. A experiência mais drástica, assim, ele tinha um amigo chamado Miguel Servet. Servet mesmo? Nome diferente, mas é isso mesmo. Miguel Servet. E esse cara era um médico e ele tinha estudado também, era um teólogo, já tinha escrito vários livros, e ele queria trocar ideias com Calvino. E ele escrevia para Genebra
E Calvino começou a ficar chateado. O cara quer mudar minhas ideias? Calvino parou de responder. Aí Miguel disse assim para Calvino, escreveu: eu vou ali na sua cidade para a gente conversar. Sabe o que Calvino respondeu? Pode vir, eu vou cuidar para que você não saia daqui vivo. Cara, e Miguel sabia da austeridade de Calvino, ele não brincou. Mas por questão do destino, ele precisou ir. Por causa de perseguições e coisas, ele acabou em Genebra e se escondeu dentro de algumas igrejas. Calvino o achou. E de cara o denunciou. E de cara o denunciou como herege. E Calvino ordenou que ele fosse queimado em praça pública. Ele e todos os livros que o cara tinha escrito. Mas esse era um santo de Deus reformador? Calma, calma. E tem mais. Pelo que eu estudei naquela época, Genebra tinha umas 20 mil pessoas. Ok? Não consegui uma confirmação séria do número, mas por aí. Em 4 anos, 48 meses, que Calvino esteve ali comandando a cidade com poderes absolutos, houveram 100 e poucas exclusões, expulsou de Genebra e 58 execuções. Parece-me que ele usava forca, mas a maioria que ele usava era fogueira, literalmente. Você imagina uma cidade de 20 mil habitantes, 48 meses, 58 fogueiras. Era cheiro de carne queimada na cidade, né? Sabe, era uma mais que uma por mês. Talvez um mês tivesse 3, 4, depois passasse 3, 4 meses sem, mas a média era terrível. Agora, uma cidade de 20 mil habitantes, algum desses que foi queimado era seu conhecido, ou era seu parente, ou era seu amigo, ou você sabia que o cara tinha um bom coração, apenas estava assim, questionando algumas coisas, porque... Olhem, era muito sério isso. Calvino foi muito sério nessa área, muito austero. Se você procurar nas bibliografias, você vai achar em alguma biografia dele que ele tinha constituído como prefeito, como chefe, uma milícia. E uma das funções dessa milícia era entrar nas casas e conferir se as pessoas estavam usando as roupas que Calvino tinha determinado. Tinham que ser roupas realmente sóbrias e nas cores, possivelmente era preto e marrom, preto e branco, nas cores que Calvino mandava, senão o cara poderia ser preso. Também ele prendia quem não fosse para a igreja, também ele obrigou a ir para a igreja, ele tirou as músicas instrumentais da igreja, era só o vozeirão lá, ele proibiu e perseguia quem jogava baralho, ele prendia quem trabalhava no domingo. Gente, o homem era terrível. Mas vamos entender o seguinte, da onde eles pegaram a Bíblia? Porque alguma coisa tem que ter de bom. Eles mantiveram a palavra de Deus com todas essas loucuras. E ele gerou pessoas que o seguiram, pessoas grandes que nem Knox. Mas então o que acontece, pastor? Como é que um homem de Deus, Eliseu, faz uma coisa dessa como Calvino fez? Olha bem, a Bíblia diz que os historiadores dizem que a Bíblia era completamente proibida, tanto que a história conta que Lutero achou uma Bíblia velha, literalmente acorrentada em uma caixa acorrentada. E as revelações naquela época eram à medida que podiam entender. Por exemplo, Lutero compreendeu que o justo viverá pela fé. E os caras que o seguiram logo depois, quando vieram os anabatistas, que entenderam o crer e o batismo e começaram a se batizar, os próprios seguidores de luteranos, como os católicos faziam e queimavam e matavam todo mundo, saíram perseguindo os anabatistas. Daí, inclusive, veio o Menão, que subiu por norte da Alemanha, e começou os menonitas, fugindo das perseguições dos próprios irmãos. Eram níveis de revelações. Então eu não quero julgar Calvino e você não pode julgar Calvino. Tem muita coisa pior aqui que nem vamos falar. Mas uma coisa eu digo a você, nós não podemos julgar Calvino. Por quê? Porque ele não tinha toda a revelação. Por quê?
Tem livros na Bíblia, coisas que Deus disse que eles não iriam entender. Deus disse para Daniel, cele, que isso só vai ser entendido no final dos tempos. Deus disse para Abacuque, não se preocupe, Abacuque, você não está entendendo essa mortandade toda que você está vendo? Não se preocupe. Escreva isso e isso é para o final dos tempos. Então, essa gente, principalmente Calvino, eles não tinham conhecimento das profecias de Daniel, eles não sabiam que eles estavam vivendo nas estátuas, na parte das pernas de ferro, por isso aquela malvadeza matava, eles não sabiam disso, não sabiam essa mentalidade que tinha vinda do Papa, o Papa não queria saber. Então eles estavam com essa mentalidade das pernas de ferro da estátua. Eles não sabiam nada disso. Não era revelado para eles, era para o final. E tantas coisas. Que é o Apocalipse se você não conhece Daniel, se você não conhece Ezequiel, se você não conhece Oséias, se você não conhece, meu Deus, Jeremias, se você não tem noção dos evangelhos, do que Jesus falou, o que é o Apocalipse? Seria uma história, mais para uma ficção científica. Nós hoje podemos compreender todas essas coisas porque nós temos tudo isso de revelação. Agora, querido, raciocine. Com a revelação que hoje nós temos das Escrituras, dos profetas de Apocalipse, nós vamos seguir a nossa doutrina por alguém que viveu naquela época, com aquela revelação determinada, fechada, que se tornava hoje para nós um assassino cruel. Agora, eles determinam como eu vou hoje crer na minha doutrina. Eu não estou falando de Calvino. Estou dizendo, meu querido calvinista, ame Calvino, olha o que ele fez. Mas, por favor, são coisas que nossos queridos reformadores andaram na revelação que Deus lhes deu. Mas quero dizer para você, como que uma mentalidade assim vai determinar parâmetros para que hoje eu defina o amor de Deus? Como pastor? O que tem a ver com o amor de Deus? Deus é soberano, ele faz o que quer. Meu irmão, se você crer que Deus é assim, cria pessoas específicas para o inferno e outras para a eternidade, isso tem consequências muito sérias. Mas Deus sabia o que ia acontecer, então ele sabe que vai se converter e só se converte aqueles que têm o chamado interno, não esse chamado externo. Esse chamado externo é só para cumprir tabela. É só para a pessoa dizer, você teve a oportunidade, né? Querido meu, se você tiver esse tipo de mentalidade, você vai dizer, Deus, porque o Senhor criou Lúcifer. O Senhor já sabia que ele ia se rebelar, que ele ia tirar um terço dos anjos, ele ia cair, ele ia se tornar o diabo, Satanás, a antiga serpente, e ele iria levar milhões para o inferno, lago de fogo, a eternidade inteira. Deus, o que o Senhor fez? Seria dizer que Deus criou o mal e de uma maneira muito cruel. Mas qual é toda a base de Deus? É aquilo que Ele diz, o que Ele se apresenta. E como é que Deus se apresenta? A palavra diz, Deus é amor. Ele diz, Deus é amor. Deus manifesta o seu amor por mim, por você e por toda a humanidade, de centenas de maneiras. Eu estar respirando, eu estar comendo, estar conversando contigo, estar olhando, eu estar ouvindo a palavra, para ouvir a palavra. Agora, eu que vou decidir se eu vou aceitá-la ou se eu vou continuar com os deuses que estão no meu coração. Pode ser o Deus da vaidade, o Deus do dinheiro, o Deus da, sei lá, da sensualidade. É tão bom viver com isso. Para que vou me preocupar em ler a Bíblia? Querido, é muito sério. Mas sabe, a chave está em duas coisas. Primeiro, todo prédio da doutrina, toda a nossa crença tem que ser baseada na palavra de Deus e nas alianças que Deus nos deu pelo seu amor. Sim, mas Deus é justiça, tanto é justiça e tanto ele se limitou, olhe bem, Deus limitou o seu poder àquilo que ele falou, que ele não usou o seu poder para dizer, o homem é muito amado, então onde está o dito por não dito? Eu disse que o salário do pecado era a morte eterna, mas eu vou voltar para trás aqui.
Não, não. O amor é tanto, e ele é tão preso ao que ele escreveu, à sua palavra, a justiça dele é tremenda, que ele pegou, se fez homem, seu filho, veio, foi na cruz, morreu, foi envergonhado, sofreu, passou tudo aquilo, teve a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, né? Essa foi a morte real dele, desceu aos infernos, tirou a chave da morte da mão do diabo, ressuscitou, está no lado do Pai, e hoje é um corpo humano do lado do Pai. Bem, não vamos nos entusiasmar aqui, vamos nos entusiasmar no seguinte: você precisa crer acima de tudo que Deus é amor. Mas como que eu vou entender então que ele fez Lúcifer, que ele fez a nós, que ele fez o inferno? Os adventistas mudam isso de tal maneira, tendo adequar Deus para si, que eles dizem que o inferno não existe. Bem, outro tema. Aqui eu quero dizer para você, a grande chave está que nós não temos entendimento para descobrir a diferença de presciência para quem não conhece o tempo. Deus criou o tempo. Presciência, como é isso? Presciência, eu sei o que vai acontecer, mas para Deus o tempo é igual espaço, Deus criou o tempo. E na minha sabedoria eu quero encaixar todas as coisas. Meu Deus, nessa sabedoria que eu tenho. Olhe bem. Então eu não sei nem direito o que é pré-determinação. O cara está marcado com carimbo para se ferrar e para o inferno. E eu tento juntar na minha sabedoria presciência com pré-determinação, o amor de Deus com amor mais ou menos, o livre-arbítrio que Deus nos deu com livre-arbítrio mais ou menos, porque é livre-arbítrio para tudo. Mas não é livre-arbítrio para mim aceitar o amor dele e receber a salvação. Porque se eu fizer isso, eu vou ter participação na salvação e eu diminuo a soberania de Deus. Gente, isso chega a ser ridículo. Se não tivesse 3, 4 anos de bater em cima da cabeça desses pastores, eles iriam perceber. Não é possível. Sabe o que é? A gente está julgando a Deus. O Senhor não é amoroso. Se o Senhor fosse amor, o Senhor não quereria o inferno. Aí você se acomoda ao teu emocional dizendo, não, mas como pode o vaso dizer para o oleiro porque ages assim? Você está se acomodando com isso. Mas lá no fundo você está dizendo, mas pá, não, Deus, não, eu não vou pensar nisso. Eu quero a salvação, eu preciso da salvação. O Senhor me escolheu, acabou. Tiago 3,15-17 diz que esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Existe uma sabedoria assim? Ou vamos mudar esse versículo? Uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e sentimento faccioso, você quer enfiar dentro da cabeça das pessoas que entenderam a graça, que você é predestinada ou então você nunca entenderia a graça. Olha bem, vou repetir o 16. Pois aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Plena de misericórdia. Por isso, eu não estou discutindo aqui quem tem razão sobre isso. Eu estou trazendo um conjunto de realidades para que você entenda como Deus vai juntar as coisas. Por quê? Vou repetir. Deus não escreveu Hebreus para os arminianos para alegrar eles. Romanos 8, 9, Efésios, algumas partes de João. Essa é para os calvinistas. Bom, os calvinistas creem assim, os arminianos assim, eu satisfiz a todos. Não. Essas coisas precisam chegar num ponto comum. E nós vamos ver isso quando pegarmos versículos por versículos usados por arminianos e calvinistas e vamos ver aonde Deus nos leva de uma maneira sábia. Então não é para criar contenda com você, não fique brabo comigo. Tente pegar as coisas, conferir nas escrituras e ver isso como um aprendiz que quer aprender do Espírito Santo e não alguém que já... Eu nasci assim. Sabe, às vezes você tem que desistir de conversar com pessoas que foram criadas numa família calvinista. Eu aprendi assim, minha igreja ensinou assim. Para com isso, pastor. Não há uma abertura para pegar a Bíblia e tentarmos juntar essas coisas. Por isso que eu digo que
Augusto Nicodemos não pode dizer são dois trilhos que vão para a mesma eternidade. Meu irmão, entenda a minha angústia em não querer criar polêmica com isso, mas não deixar passar uma verdade tão clara. Por favor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, tem muitas coisas para vermos ainda. Deus te abençoe. Até a próxima, querido.